E era Noé, da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2, para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia, Noé e seus filhos, e a mulher dos seus filhos entraram na arca. Esta é a história que todo mundo conhece, a Arca de Noé. Mas o que ninguém te conta é que a história diluviana participa da Idade Antiga muito antes da própria história da Bíblia Sagrada Judaica. Na verdade, existe um épico, o Épico de Atrahasis, que é um livro de 18 séculos antes de Cristo, mais de 1000 anos antes da Bíblia. E o herói, que significa a palavra Atrahasis, grande sábio em acádio, é um herói babilônico, que lidou com um dilúvio mandado por o seu deus principal, que não queria mais barulho, né? O nome do deus era Enil, e ele decidiu destruir a terra porque ele estava achando que a terra estava muito barulhenta e estava atrapalhando o sono dele. Uma outra narrativa diluviana é da Epopeia de Gilgamesh, de 13 anos antes de Cristo. Essa narrativa, que foi escrita retomando o relato principal de 500 anos antes, conta que o rei da Suméria encontra um homem chamado Utnapishtim, que nada mais é do que outra versão do próprio Atrahasis. Muitas civilizações narram as cheias dos rios, a força da chuva, a imensidão de águas invadindo o planeta. Hoje, muitas vezes vemos novamente essa imensidão de água invadindo várias partes do planeta. E é uma reflexão sobre o dilúvio e as suas consequências históricas que esse vídeo se propõe a fazer. Ei pessoal, bem-vindos ao canal Toda História. Eu tô iniciando a gravação de um novo vídeo aqui, é muito cedo da manhã. Tô gravando aqui da minha cidade, Porto Alegre, uma cidade que foi atingida por um fato histórico triste, né, há um mês e pouco, a enchente de 2024. Durante esse episódio, que aconteceu em todo o estado do Rio Grande do Sul, onde eu moro, onde fica a capital, né, em Porto Alegre, muitas pessoas pediram para eu falar um pouquinho sobre um outro fato histórico semelhante, e que é um fato histórico, não é uma mitologia, não é uma história contada, que é o dilúvio da Arca de Noé, né? A Arca de Noé. O dilúvio foi uma cheia de 40 dias e 40 noites de chuva, e o interessante, não é um fato narrado só pela Torá, pelos judeus. A Arca de Noé, ou o dilúvio, ou o fato de alguém ter sobrevivido a uma grande cheia, é narrado por vários povos, né? Nós temos os babilônicos, os mesopotâmicos que falam no dilúvio, e se procurarmos bem, ali pela Ásia e Oriente, muitos povos de menos narrativa histórica também falam nesta grande cheia que arrasou todo o mundo, mas era o mundo conhecido, né? Que o mundo conhecido deles, o que era? Era aquela região ali das grandes civilizações. Então esse vídeo é sobre isso. É uma reflexão sobre o impacto de uma destruição por fatores climáticos, como é o caso do dilúvio, e as explicações que acharam para isso. Vamos ao vídeo. Apesar do dilúvio ser uma narrativa constante e mais conhecida e considerada mais fonte histórica no ocorrido entre a África e a Ásia, ao redor do mundo nós temos outras narrativas de grandes cheias destruindo civilizações. Não é só na África e na Ásia. Porém, este fato, esse dilúvio,
narrado nos povos da Ásia e da África é um fato que aconteceu nestes povos ao mesmo tempo, praticamente certo que ao mesmo tempo. A gente sempre tem que lembrar que grandes civilizações se desenvolveram em torno de grandes rios. Nós temos o Tigre, o Eufrates, nós temos o Rio Amarelo, né, na China, o Tigre e o Eufrates na Mesopotâmia, o Rio Amarelo na China, nós temos o Nilo, né, no Egito, o Ganges, várias narrativas de civilizações sendo inundadas que estão em torno de grandes rios, então nada a espantar, né? É lógico que se tu tá próximo a um rio, tu tem um fator climático importante, esse rio pode transbordar e te causar uma destruição importante também do que tu já construíste. Então essas narrativas em torno de grandes rios não estão ligadas ao pensamento mágico, estão ligadas a um fator climático agindo sobre um fenômeno da natureza, né? Porém, gente, sem nenhuma dúvida, a ação do homem nesses meios pluviais, nesses arredores, na natureza ao redor desses grandes rios, tem uma significativa motivação, né, dessas inundações. A gente nunca deve esquecer que os canais de irrigação, a proximidade de algumas manufaturas destes grandes rios que causam assoreamento, que tiram a mata pluvial, que causam entupimentos de vias, são fatores importantes desde o mundo antigo para acontecer uma ação de inundação, né? E é também interessante que no mundo antigo não foi só ali na época do dilúvio de Noé. Aliás, o dilúvio de Noé, da maneira como ele é narrado, ele carece de muitas evidências, tanto geográficas como históricas, né? Tu não consegue comprovar o dilúvio de Noé como ele é narrado na Torá, como ele é narrado na Bíblia, né? No livro Gênesis. Tu não consegue comprovar ele daquela forma. Historicamente falando, né? Tu não consegue pegar uma fonte histórica e dizer, ó, aconteceu o dilúvio de Noé. Porém, outros dilúvios, eles têm uma explicação mais geográfica e que deve ser o mesmo, né? Outros dilúvios que eu falo de outras civilizações narrando o dilúvio, deve ser o mesmo. Porque a gente tem na Mesopotâmia 3 narrativas de dilúvio, né? Nós temos na Grécia uma narrativa de dilúvio ligado à indústria da extração de bronze, né? Que é narrado que o Zeus ficou muito indignado com o que fizeram na natureza durante a extração do bronze, né, que então causou grandes inundações. E tirando o dilúvio dos 40 dias e 40 noites de chuva, nós vamos ter narrativas bem ligadas à ação do rio mesmo, são dilúvios pluviais. O que se sabe cientificamente é que toda a causa do dilúvio tem a ver com uma grande quantidade de chuva em um curto espaço de tempo. Isso faz com que as cabeceiras dos rios fiquem muito, muito cheias, que o solo não consiga absorver o suficiente a água toda que cai, e então acontece a cobertura desse solo por uma grande quantidade de água e também por derramamento desses rios. E que isso tem a ação do homem envolvida, não se tem a menor dúvida. Quando a gente tem os primeiros dilúvios lá antes de Cristo, não é coincidência que tem a ver com o início das grandes civilizações, com a destruição da mata ciliar da beira dos rios, dos grandes rios, com o desvio desses grandes rios através dos canais de irrigação. Isso é comprovado. E, de novo, hoje nós temos uma invasão do homem na natureza de maneira muito agressiva que faz com que o meio ambiente se transforme, sem dúvida nenhuma. As civilizações do mundo antigo procuravam regular a ação do homem através da opressão que os seus deuses poderiam causar sobre o seu povo. Um deus não queria mais que as aldeias se comportassem da maneira como estavam se comportando, outros achavam que tinha muito barulho sobre a terra, alguns falavam sobre a destruição do meio ambiente que a produção de cobre estava causando. Em vários cantos do planeta, o dilúvio era explicado através do desgosto de seus deuses com a humanidade.
Andando aqui pelas ruas de Porto Alegre, depois da grande enchente do ano de 2024, eu fico pensando da tristeza que os deuses de todas as civilizações devem estar sentindo neste momento, ao olhar para a minha cidade, para a cidade da fronteira da Alemanha com a França, que estão invadidas pelas águas, das cidades na Ásia que estão sofrendo também com cheias. O dilúvio é uma realidade atual, ele está acontecendo novamente. E mais uma vez tem a ver com a ação do homem, com o desenvolvimento das suas civilizações de maneira irracional. Hoje não podemos mais nos agarrar na desilusão dos deuses. Temos que nos autodesiludirmos. Nós temos que nos desiludir com a nossa ação. O trabalho do historiador é rever o passado para conseguir explicar um pouquinho o presente e talvez prevenir um pouquinho o que a gente pode fazer com a gente mesmo no futuro. A história tem a ver com o desenvolvimento da humanidade. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam, compartilhem esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e principalmente para que ele sirva de alerta, para que as pessoas saibam que não existe novidade na capacidade do homem de destruir o planeta. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal Toda História. Um beijo, até o próximo vídeo.